Olá, sou o professor Dimas, professor de História do ESAG Vestibulares. Estou aqui para falar sobre as cruzadas. Cruzadas que são expedições de caráter militar e também de caráter religioso que vão acontecer durante a Baixa Idade Média. Este é o contexto histórico. Mais precisamente entre os anos de 1095 e 1270, ou seja, entre os séculos XI e XIII. Bom, como podemos definir essas expedições? Bom, são expedições, como eu disse, de duplo caráter militar e caráter religioso, que serão comandadas, que serão patrocinadas, organizadas pela Igreja, através do papado, e também pela nobreza, principalmente pelos reis. Podemos também definir as cruzadas como sendo uma espécie de contraofensiva cristã à expansão do islamismo à época. E quais são os principais objetivos dos cruzados? Quais eram as suas intenções? Por que deixavam os seus lares e viajavam distâncias enormes em direção à Palestina, Terra Santa? Bom, senhoras e senhores, temos motivações religiosas, motivações econômicas e também motivações sociais. Vamos ver os objetivos. Bom, o principal é o objetivo religioso, a conquista da Terra Santa, da Palestina e também da Cidade Santa, Jerusalém, das mãos dos ditos infiéis, como os cristãos chamavam os muçulmanos. Então, era condição de honra e também tentar acabar com essa vergonha, a verdadeira vergonha para a Igreja Católica à época, o fato de o berço do cristianismo estar sob domínio muçulmano ou islâmico. Vale lembrar que uma morte durante uma dessas expedições significaria a salvação eterna. Então, muitos vão participar das cruzadas também pensando justamente na busca dessa salvação eterna de suas almas. Não se esqueçam, estamos na Idade Média, um período marcado por intensa religiosidade, o teocentrismo e tudo isso, com o imaginário da época, com o misticismo, o dogmatismo, levava as pessoas a terem uma preocupação enorme com a vida após a morte e principalmente, e obviamente, com a salvação de suas almas. Temos também as motivações econômicas, os objetivos econômicos. Um deles, a busca de novas terras para a nobreza, terras que poderiam ser conquistadas no Oriente. Existe também uma motivação comercial, o estabelecimento de contatos comerciais. Outro objetivo que deve ser elencado é o da pilhagem, dos saques. Que tal, além de conquistar a terra dos muçulmanos, a terra dos ditos infiéis, conquistar também suas riquezas, conquistar seu ouro, seus objetos de valor. E não podemos esquecer do objetivo social, digamos assim, a motivação social, que é o seguinte: entre os séculos X e XIII, nós vamos ter um crescimento da população europeia. É um período marcado por guerras, é preciso dizer isso, mas não são guerras que levam a um número significativo de mortos. Além disso, este período também não é marcado por grandes epidemias. Resultado, as guerras, que não são tão intensas, e as epidemias que não são típicas desse momento, mas sim do século XIV, o que nós temos como consequência? O aumento da população, o crescimento demográfico. E há um problema. Qual é o problema? O sistema feudal, ele é um sistema que não consegue se adaptar a essa nova demanda de uma população em crescimento. A produção feudal não consegue acompanhar esse crescimento populacional. Resultado, as cruzadas vão funcionar como uma válvula de escape para diminuir esta pressão demográfica. Vale lembrar que, apesar da organização, do patrocínio, da liderança
da elite dessa sociedade medieval, ou seja, o alto clero, a nobreza. Nós temos também a participação de setores marginalizados da sociedade feudal, temos a participação das camadas populares, que vão em busca de riquezas, mas também, não podemos esquecer, vão em busca da salvação eterna de suas almas. E quais foram as consequências dessas cruzadas? Cruzadas, que vale lembrar, nós tivemos neste período 8 cruzadas, as chamadas cruzadas oficiais. Porém, não podemos deixar de mencionar que existiram outras cruzadas que não contaram com o apoio da nobreza ou que não foram organizadas ou contaram com o apoio, por exemplo, da Igreja da Santa Sé. É o caso da Cruzada dos Mendigos, capitaneada por Pedro o Eremita, e temos também a participação de crianças numa cruzada que ficou conhecida como a Cruzada das Crianças e que teve como consequência a morte ou então a venda dessas crianças que foram capturadas como escravas de aproximadamente 30 mil crianças. E se do ponto de vista militar, agora nas consequências, do ponto de vista militar, as cruzadas tiveram um resultado pífio, aliás, eu poderia dizer até um fracasso, porque a Terra Santa chegou sim a ser conquistada, mas por um breve período, sendo retomada pelos muçulmanos mais tarde. Apesar do fracasso militar, não podemos esquecer que as cruzadas tiveram um papel crucial num processo conhecido como renascimento comercial e urbano, na medida em que essas expedições possibilitaram a reabertura do mar Mediterrâneo para o comércio dos cristãos na Europa Ocidental, comércio que vai ser estabelecido entre os cristãos da Europa Ocidental e o Oriente. É isso aí, pessoal. Obrigado pela atenção.